aqueles que estão condenados eternamente. Não tem volta. Versículo 11. Como é que ele se manifesta? São 3 pessoas no Velho Testamento, amados irmãos, que você vai ver aí, o patrono de todos é Caim. E por que Caim? Assim, mas por que Caim? Porque Caim é rejeitando a salvação, presta atenção, por um sacrifício de substituição. Ele rejeita a cruz. Caim ele quer chegar através de Deus, não reconhecendo que é um pecador e que ele não precisa da salvação em Cristo Jesus. Ele não precisa do substituto. Caim é a religiosidade tentando chegar a Deus. Caim é a religião sem Cristo. Caim é a religião sem cruz. Caim é a religião sem falar do pecado, da condenação, sem arrependimento. Ele é o patrono de todos os outros. E a Bíblia diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quantos, amados irmãos, estão indo no Evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem santidade, santificação? Quantos? Quantos que acham que podem brincar com Deus? Quantos, amados irmãos? E olha o que ele diz: movidos, caminho de Caim, é o primeiro. Ele é o patrono de todos. Porque se a cruz não é central, se Cristo não é central, se a morte de Jesus não é central, se o sangue de Jesus não é central, se o pecador não pode chegar a Deus, a não ser do sacrifício de Cristo naquela cruz, todos os outros caminhos vêm desse caminho, negando a cruz, negando que é um pecador, negando que precisa de arrependimento para chegar a Deus, e negando que o único caminho e a verdade e a vida é Jesus Cristo. E ninguém pode chegar a Deus se não for através dele. E o caminho de Cristo é o caminho da cruz. Amados irmãos, eles negam a cruz de Cristo. Não precisam. Eu tenho uma boa banda, um bom pregador, tenho um monte de coisa. Eu tenho uma igreja boa, nossa, construção maravilhosa que nós fizemos. E daí, irmãos? E daí? Deus procura santidade do seu povo. Deus procura a honra do seu nome, da sua vontade, da sua glória no seu povo. E olha o que ele diz aqui: movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. São os 3. Depois você tem que ver Balaão, você tem que ler em Números. A revolta de Corá, talvez você vai ver em Números. Você pode ver lá, capítulo 12, 13, 15. Pode ir lá, você vai ver. O que é Balaão? Balaão é um profeta. Só que ele chega, o inimigo chega para ele: Balaão, eu vou te dar uma grana para você amaldiçoar o povo. Mas você acha, amados irmãos, que amaldiçoar o povo é dizer assim: maldito, vocês são malditos? Não. Como é que o falso amaldiçoa? Não pregando a verdade. Como é que ele amaldiçoa? Tirando Cristo do centro. Como é que ele amaldiçoa? Jogando fora a palavra de Deus. Como é que ele amaldiçoa, meus irmãos? Negando que só através do arrependimento você pode ser salvo diante de Deus. Eles vão dizer para você que você não é um pecador. Que Deus tem graça para todo mundo. Que Ele ama todo mundo vai para o céu. Está tudo certo, Zé. De um modo ou outro, vai chegar todo mundo a Deus e vai ser salvo. Ele amaldiçoa, tirando Cristo do centro, a cruz do centro, amados irmãos. E se a cruz não é o centro, se Cristo não é o centro, tudo fora dele é a maldição, porque é o outro evangelho. Paulo diz assim: se alguém pregar o outro evangelho, daquele que não foi pregado, e qual que Paulo pregou? Que Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Seja maldito. Olha, irmãos, está vendo, irmãos, sutileza? Em Balaão, quando ele ia amaldiçoar o povo, Deus abençoava, porque Deus não amaldiçoa o seu povo, Deus abençoa o seu povo. Bom, vamos mudar a tática. Já que não posso amaldiçoar desse jeito, que eu vou amaldiçoar? Vamos tentar o povo. O que ele fez com o
participou de Deus, olha, vocês devem se casar com os ímpios, outros povos. Misture. Faça uma mistura. Falso. Tudo por causa de dinheiro. Estou falando alguma coisa que está longe de nós, irmãos. A Bíblia diz que eles são mercadores, estão mercadejando a palavra de Deus. Eles acham, meus irmãos, que o zelo é fonte de lucro. Ele acha que pode usar a religião, o nome de Jesus, para fonte de lucro, dinheiro. O que está por trás é adoração a Mamon. A Bíblia continua dizendo o que acontece. Olha como eles estão. Presta atenção. Esses homens são como rochas submersas. Tem lá na Bahia, nunca fui, mas lá na Bahia diz assim, tem a Ilha de Abrolhos. Não é isso? Não é na Bahia? Ilha de Abrolhos, na Bahia, não é? Então, o que é Abrolhos? É português. Por quê? O que tem nessa ilha quando você chega lá? Tem recifes. Então você olha assim a água, maravilha! Que maravilha! Mas embaixo, recifes, tudo pontudo. O que acontecia com o navio? Vamos passar aqui, beleza. Ia rasgando todo o seu casco e eles iam afundando. Aí que os portugueses diziam, abre olhos! Entendeu? Ficou Ilha dos Abrolhos. Abre olhos. É isso que eu e você devemos estar falando, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Tem o colher santo do Espírito Santo. Para discernir, Senhor, quantas coisas estão se pregando em nome do Evangelho e não é Evangelho. Para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. O que é de Deus e o que não é de Deus. O que é luz e o que é trevas. O que é terreno e o que é celestial. O que é carnal e o que é espiritual. Senhor, abre meus olhos. Eles são submersos em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, sem qualquer decência. Eles pegavam aquelas festas do amor que reuniam o povo de Deus, e ali eles faziam tudo o que você imagina e não imagina. Dizia que era a festa do amor. Pastores que a si mesmos se apacentam. Preste atenção, irmãos. Nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidos, duplamente mortos, desarraigados, porque não tem raiz, que não estão fincados na rocha, não estão fincados em Cristo Jesus, estão fincados na areia desse mundo, areia movediça desse mundo. Eles são falsos. E ele continua. Ondas bravias do mar. E faz aquele forfé, aquela gritaria, aquela movimentação, toda aquela coisa lá, que o povo gosta, o povo grita aleluia, e fica toda aquela coisa, e ele está dizendo espumam, e as suas próprias sujeiras. Eles são errantes, para as quais têm sido guardados a negridão das trevas para sempre. Irmãos, cuidado com Caim, Balaão e Corá. E Corá? Corá é aquele que não submete nenhuma autoridade bíblica ou não bíblica. Ele não submete a autoridade. Corá é aquele que quer ter o posto que Deus não lhe colocou. Ele queria pegar o posto de Arão e de Moisés. Aquela família, eles abriu a terra e afundou todo mundo. Ficaram alguns filhos, que você vai ver Salmos de Corá. São filhos que não entraram nessa. Deus julgou e Deus vai julgar. Agora, amado irmão, para mim e para você, que somos amados, que nós somos chamados, amados e guardados por Deus, nós temos duas
classe de separação, irmãos e irmãos. A separação do mundo e a separação em meio à cristandade. Separação do mundo. Estou separado do mundo, mas muitas vezes no meio da cristandade você não está separado. Você faz o que a cristandade faz. Você pratica o que eles praticam. É uma religião vazia. É o bumbo da Bahia. É enorme. E faz um barulho. Mas cadê Cristo? Cadê o fruto do Espírito? Não tem. Ele chama a minha atenção nessa noite. Não é preciso tropeçar. Não é preciso se afastar. Não é preciso regredir. Retroceder. Vós, porém, amados. Amados, nós somos amados de Deus, amados irmãos. Nós somos chamados e guardados por Deus. Vós, porém, amados, lembrai-vos. Quantas vezes no Velho Testamento a palavra lembrar? Lembra. Quando o povo de Deus estava sendo invadido pela Babilônia, Nabucodonosor ia para a Babilônia. Se você ler o Salmo 107 em casa, ali está Asaf. E Asaf entrou em crise. Ele falou: Senhor, acabou sua misericórdia. O Senhor nos abandonou. Aí ele vai dizer assim: Senhor, nossa é a enfermidade. Não é o Senhor. E ele começa a lembrar tudo que Deus fez, tirar o povo do Egito. E ele usa duas figuras tremendas ali no versículo 20 e 21, 19 e 20. Ele diz assim, amados irmãos, que Deus fez eles passarem pelo Mar Vermelho sem molhar seus pés. O que Deus quer dizer para mim e para você? Que Deus é o piloto diante da tempestade, diante das dificuldades, Ele é o piloto. E se Ele é o piloto, o navio jamais vai afundar. E depois diz assim, Ele conduziu o seu povo no deserto como um pastor. Ele é o piloto da tempestade. E Ele é o pastor para dirigir, conduzir, guardar, preservar as suas ovelhas, que somos nós. Isso está em João 10, meus irmãos. Você vê lá. Duas figuras que ele usa. É o piloto e o pastor. Quem está falando aqui é o piloto e o pastor. E ele diz assim para mim e para você. Palavras proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam, o que eles já diziam? No último tempo, já estamos nele há muito tempo, mais de 2000 anos, haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, eles andam na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Deus não está aí. Diz, não ameis o mundo e tudo que no mundo há. Não coloque seu coração lá. Não coloque. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que ama a palavra de Deus permanece para sempre. Fique firme na palavra de Deus. Não arrede pé da palavra de Deus. Os ventos vão soprar, as tempestades vão vir. Mas o piloto está no comando. Deus é soberano sobre todas as dificuldades. Quem é Ele? É aquele que está dormindo no barco. E quando ele acorda, ele fala, cesse a tempestade. E tudo passa. Quem é Ele? É aquele que vem andando sobre o mar. E ele vai dizer assim, sou eu. Não temas. É o piloto. Mas também Ele é o bom pastor que busca as suas ovelhas, que ama as suas ovelhas, Ele guarda as suas ovelhas, Ele chama as suas ovelhas pelo seu nome, elas ouvem a sua voz, Ele conhece a voz dEle, com
Como é que eu posso reconhecer a voz de Cristo? Através de conhecimento da palavra de Deus, que é a voz de Deus para mim e para você, amados irmãos, e o poder do Espírito Santo de Deus, que ilumina os nossos olhos. Agora ele vai dizer para mim e para vocês, são esses que promovem divisões, facções sensuais, que não têm o Espírito. Quem não tem Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. São ímpios que estão dentro da Assembleia, que frequentam a Assembleia, muitas vezes pregam na Assembleia, cantam na Assembleia, oram na Assembleia, participam com o povo. A Bíblia diz que os anticristos saíram dentro do povo de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui em Judas, que está no meio de vocês. Esses que trazem libertinagem à graça de Deus, que não negam o soberano Senhor Jesus Cristo, está no meio de vocês. Mas ele vai dizer novamente, vós amados. Por que ele repete tantas vezes, vós amados? Para que eu e você entenda que nós somos amados de Deus, nós somos filhos de Deus e que nós somos guardados pelo poder de Deus. Vós amados, vocês são amados. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda pecadores. O amor de Deus é imutável. Vós, amados, prestem atenção, na tempestade vem, e a fúria desse mundo vem, a fúria política, econômica, religiosa desse mundo vem, mas prestem atenção, amados irmãos, a nossa âncora não está aqui, a nossa âncora está no céu. Por isso nós vamos chegar lá. Ele é a nossa âncora segura. Nós podemos ser levados pelo vento para lá e para cá, e joga para lá e para cá, joga para lá e para cá, mas a âncora, que é Ele mesmo, está no céu. Um Deus humano com marcas na cruz, no céu, aguardando eu e você, que vamos chegar lá por causa das marcas da cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. E ele diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, o meu justo viverá da fé. Fé, que é fé na fé? Fé na palavra de Deus. Fé no que Deus disse. Fé no Senhor. Essa é a fé. A fé verdadeira. A fé no Evangelho da graça de Deus. A fé que Deus é soberano, é governador e que guarda, que ama os seus amados, os seus chamados por Ele. A fé inabalável em Cristo Jesus. E ele diz assim, orando no Espírito Santo. Está vendo que a oração fundamental, quando você lê Efésios 6, diz que vocês fortaleçam no poder de Deus, colocando toda a armadura para permanecer firme diante desse dia mau. Ele termina dizendo, orando. Porque oração ela é dependência, oração é confiança, oração é entrega, oração é abrir o coração para Deus. Deus já sabe que você está triste, Deus já sabe que você está na incerteza, que a sua fé está sendo abalada, Deus já sabe, mas confia em Ele. Deus quer ouvir da boca dos seus filhos, Senhor, a tua misericórdia acabou. É isso que o Salmos 77, quando você lê em casa, tua misericórdia acabou. O Senhor rejeitou o seu povo, Senhor. Aí depois ele começa a lembrar. Ele vai lembrar de quem? Do piloto e do pastor. E nós lembramos de quem? O nosso Jesus Cristo crucificado, ressurreto e assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Ele é o pastor. Ele é o pastor, o bom pastor que dá vida para as ovelhas. Ele é o grande pastor. Ele é o supremo pastor, amados irmãos. Aí ele diz assim, outra palavra que diz muito, guardai-vos no amor de Deus. Irmãos, guardai-vos no amor de Deus. Onde que está o amor de Deus?
guardados em Cristo Jesus. Sua vida está escondida em Cristo Jesus. Guarde o amor de Cristo. Guardai-vos no amor de Deus. Na sua hora difícil, na sua hora que você errou, você pecou, você fez coisa errada, guardai-vos no amor de Deus, confesse seu pecado, volte para Ele. Ele é poderoso para perdoar e purificar de toda iniquidade. Guarde no amor de Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Guarde no amor de Deus, olhando, aguardando a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, amando a vida de Jesus, esperando a vida de Jesus, se preparando para a vida de Jesus, vestindo ornamento da noiva, vestindo com a vestimenta do único que tem a vestimenta celestial, vestidos eternos, amor, de compaixão, benignidade, bondade de Deus. E ele continua dizendo: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Irmãos, muitas vezes nós falamos: está vendo aquela pessoa? Olha, está desviada, está vendo aquela pessoa? Não faça isso. Não faça isso. Está na dúvida. Olha o que a Bíblia diz. Presta atenção. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando do fogo do inferno. Como é que acontece isso? Amando, pregando a verdade. Está entendendo? Percebendo, pregando Cristo, vivendo Cristo, mostrando o caminho, exortando, advertindo e encorajando a voltar a se pegar a Cristo Jesus, arrebatando do fogo eterno. E ele continua: quanto a outros, como é que nós arrebatamos do fogo eterno? Pelo Evangelho da graça de Deus. Quanto a outros, sede também misericordiosos, com temor, com cautela. Por quê? O Velho Testamento dizia assim: você não pode pôr a mão no morto. Por quê? Para você não contaminar. Então cuidado de você andar demais, você ficar em cima demais. Você pode se contaminar. Então, prega o Evangelho com temor. E ele diz aqui: detestando até a roupa contaminada. Não é preciso tropeçar, meus irmãos. Lembre da palavra de Deus. Vocês são chamados, amados e guardados por Deus. Lembre-se que Deus diz que nós somos seus filhos, uma nação santa, raça de propriedade exclusiva de Deus, um povo eleito de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que ninguém pode arrebatar da minha mão. Lembre-se que a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. Lembre-se que a Bíblia diz, versículo 29, que de antemão Deus já nos conheceu antes da fundação do mundo. Amém. E nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Lembre-se que Deus vai dizer: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E Ele vai dizer agora para mim e para você: amados irmãos, exercite o discernimento espiritual. Pergunte: isso aqui é de Deus? Isso aqui está dentro da palavra? Não, então não aceite. Não aceite. Entregue-se a Jesus Cristo. Mantenhamos o amor de Deus, guardando a fé, a esperança e o amor. Irmãos, ora ao único que é poderoso para vos guardar dos tropeços de cair e para vos apresentar
sem pecado, diante da sua glória, glorificação, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Amados irmãos, é Ele que nos guarda. E nós que devemos fazer? Lembrai-vos da palavra de Deus. Ore no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus. Tenha misericórdia pelos perdidos. Sabeis que Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Mas fixem os olhos em Cristo e não saiam dele. Salmista, irmãos. Salmista, diz para mim, para você, o salmo dele é: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Deus não permite que nossos pés vacilem, amados irmãos. Quando nós lembramos a palavra de Deus, orando no Espírito Santo, esperando a vida de Jesus e amando a vida de Jesus, guardando-nos no amor de Deus. Ele diz assim: é certo que não dormita nem dorme, guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Ele guardando eu e você, porque Ele é soberano na sua sabedoria, no seu amor, na sua vontade. E eu e você, amados irmãos, permaneçamos na palavra de Deus. Amém. Permaneçamos no seu amor. Permaneçamos na pessoa de Cristo. Não nos afastemos da centralidade, da circunferência da vida cristã, que é Cristo crucificado e esse ressurreto. Para a glória de Deus, Pai. Vamos ficar em pé, vamos orar.